Olá, minhas amadas, tudo bem com vocês? Que bom ter você por aqui nesse vídeo. Hoje a gente vai estar dando continuidade à série de Josué, só que hoje a gente vai ler Josué capítulo 2, versículo 23 e 24, que diz assim: Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhe tinha acontecerá. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado essa terra por nossas mãos, pois todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Amém, irmã? Hoje eu quero falar sobre portas abertas, sobre o favor de Deus. Quando é da vontade de Deus, todas as coisas cooperam. Hoje a gente vai falar sobre isso. E antes de começar, a falar aquilo que o Senhor ele ministrou comigo há tempos atrás, porque eu tô trazendo aqui coisas que o Senhor já tinha falado comigo no meu devocional, e eu tô compartilhando com vocês. E antes de começar, a falar sobre isso, eu quero dar um resumo dessa história. Vai falar que Josué mandou espiões, para espiar a terra de Jericó. E lá tinha muitas pessoas, que poderiam pegar eles, que poderia que esse plano não desse certo. Mas como o Senhor estava, a favor deles, mas como fazia parte da vontade de Deus, tudo cooperou. A Bíblia vai dizer que Raabe, uma prostituta, escondeu eles, protegeu eles na própria casa dela, para que os homens, daquela cidade não pegassem eles. E a Bíblia também vai ressaltar, Raabe vai falar que todas as pessoas, os moradores, estavam com medo, porque estavam ouvindo falar quem era Deus. E sabiam que Deus era poderoso. Então, quando esses homens voltaram de lá, porque eles conseguiram escapar, porque os homens daquela cidade descobriram que ele estava lá. Eles até questionaram Raabe, mas Raabe não falou que estava na casa deles. Então, Raabe escondeu eles e eles saíram de lá em segurança, Eles conseguiram escapar desse lugar e ainda conseguiram olhar a terra. E Raabe diz: Certamente eu sei que essa terra pertence ao Senhor. E quando eles voltaram, eles falaram para Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Olha que maravilhosa essa passagem. Muitas das vezes a gente tenta forçar portas, forçar relacionamentos, forçar um emprego, forçar um negócio, forçar até um ministério que não é nosso, que não é para nós. E às vezes quando a gente força, a gente tem que colocar muita força. A gente coloca tanta força que parece que não dá certo, parece que não acontece, parece que dá tudo errado. E quando isso acontece, muitas das vezes não é uma porta de Deus. Não é algo que o Senhor ele tem para você. Mas quando é algo de Deus para nossa vida, quando chegou o tempo para aquilo acontecer, porque até o tempo errado, as portas continuam fechadas, mas no tempo certo. Se você souber o tempo certo de você fazer aquilo que Deus ele te pediu, a porta ela vai se abrir. Todas as coisas vão cooperar. Em Josué capítulo 1, Deus ele fala para Josué ser forte e corajoso. E no capítulo 2, ele manda os espias. Então ele foi forte e foi corajoso. Ele não teve medo. Então ele fez o que o Senhor pediu. Ele foi lá conquistar aquela terra, Ele mandou os espias. E era da vontade de Deus. Porque olha só, todas as coisas cooperaram. Sabe? Eles saíram de lá, são salvos. Deus enviou pessoas. Então, quando o Senhor, ele te pedir algo, para você fazer algo, quando chegar o tempo de você fazer algo, as coisas vão fluir naturalmente. Pode sim se levantar oposições para nos fazer ter medo, porque é normal. Até nas coisas que o Senhor quer que a gente faça, vai ter oposição.
O inimigo, ele vai se levantar, pessoas se levantarão contra, mas também, se você ficar atento ao sinal, você vai ver que você não vai precisar forçar, porque vai ser naturalmente o Senhor vai colocar pessoas, naturalmente o Senhor vai te livrar, o Senhor vai te guardar, o Senhor vai te dar recursos, o Senhor vai te dar a provisão que você precisa, e você vai olhar assim, vai falar, realmente, né, o Senhor está nisso, realmente é da vontade de Deus isso. Então você vai sentir. E uma das características mais assim que a gente sabe que quando Deus está com a gente é a paz. A paz, ela é uma das principais que a gente sabe que Deus, ele está conosco nisso. Quando o Senhor, ele me pediu para mim abrir esse canal, eu não queria. Porque eu sou uma pessoa, né, muito vergonhosa, tímida, mas quando é pro Senhor eu tento vencer o medo, mas não é algo que estava no meu coração. E isso começou a queimar para me fazer. E até então eu só estava dentro do meu lar, cuidando dos meus filhos e do meu marido e da minha casa. E o Senhor falou, agora chegou o tempo de você se levantar e eu quero que você abra um canal. E aí eu falei, Senhor, e eu não queria, eu tinha uma palavra. E aí, quando eu falei pro meu marido super me apoiou. Já teve vezes que o meu marido não me apoiou, só que dessa vez ele me apoiou. Ele até comprou, né, o suporte para me colocar o celular. Então, as coisas cooperaram. Detalhes assim que eu tentei fazer no tempo antes que não era para fazer, tava travado, mas quando chegou, quando a promessa foi liberada, quando o Senhor falou para mim fazer, fluiu naturalmente. Eu não precisei ficar forçando, eu não precisei ficar, sabe, aquela negócio, como eu vou resolver isso? Não precisei, porque fluiu naturalmente. Eu lembro que a antiga casa que eu tava, ela tava muito mofada, porque ela era muito úmida. Então, pra mim gravar foi muito difícil. Eu tinha que ficar vendo os pontos certos pra gravar. Às vezes tinha que cortar o vídeo. Mas eu fui na obediência do Senhor. Eu falei, Senhor, como eu vou gravar aqui nessa casa? Mas eu fui obedecendo a Deus. E Deus, aconteceu alguma coisa lá que a gente teve que sair, né? E graças a Deus a gente encontrou uma casa maravilhosa. Nossa, aqui eu falo que Deus abriu essa porta. Essa casa aqui foi uma porta aberta do Senhor. Porque pra quem sabe, aluguel é muito caro. Então, fluiu naturalmente. Essa vista, né, que vocês viram no vídeo foi algo que eu tava no meu coração, que eu queria colocar nos meus vídeos. Lá onde eu morava era tudo fechado, não conseguia. A pia, eu falava pro Senhor que eu queria uma pia grande, né, e limpa também, né, tipo assim, sem mofo, porque lá mofava muito, para poder fazer os vídeos de receita, e Deus me abençoou infinitamente mais aquilo que eu pedi. Mas por quê? Porque é da vontade do Senhor. E quando é da vontade do Senhor, as coisas fluem. Tem oposição? Tem, né? Os espiões foram perseguidos porque eles estavam atrás dele lá. Foi perseguido, mas eles conseguiram, com a ajuda de Deus. Eles conseguiram sair de lá são e salvos e conseguiram levar a notícia para Josué de que o Senhor estava com eles nisso. Então, tem oposição? Sim, tem oposição. Na vontade de Deus também. As coisas também ficam, algumas coisas ficam difíceis também. Mas a gente vê que a mão de Deus é conosco, porque a gente vê que as coisas fluem. E eu sinto muita paz quando eu tô gravando. Então, se o Senhor tá te pedindo para fazer algo, né? Se você tá vendo que é o Senhor pedindo, vai, faça. Coloque o pé que Ele vai te dar o chão, sabe? Eu levei muito isso pra mim. Eu preciso colocar o pé, que Deus vai dar o chão. E Deus foi dando o chão. Então, que hoje você possa se levantar para fazer aquilo que o Senhor te pediu. E se o Senhor te pediu, o favor dele está sobre você. E as coisas vão cooperar para que isso aconteça. Amém, irmã? Que vocês ficam com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês e a casa de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém.